Vamos dizer que essa eleição, bom, essa eleição aqui chama muita atenção, o caráter artificial dela, inclusive porque as denúncias no Rio de Janeiro mostram que a eleição ela corre sob um controle dos grandes grupos econômicos, a manipulação eleitoral é uma coisa inclusive descarada. No Rio de Janeiro a justiça teve que intervir, a Rede Globo foi obrigada a noticiar que o voto é definido pelo narcotráfico nos morros, pelos grandes aparelhos eleitorais, como se fosse assim, só nessa eleição. Foi obrigada a dar publicidade a isso, porque já é um processo que corre há muitos anos e que agora chegou numa situação, inclusive, descontrolada, onde não se atende, né? Se cumpre nem requisitos formais, quer dizer, não se mantém nem a aparência da eleição. Quer dizer, é um processo artificial, viciado, onde o resultado da eleição, todo mundo sabe, vai ser definido pelos grandes partidos que têm a possibilidade, que conseguiram que os tribunais aprovassem que eles são os supercandidatos, quer dizer, eles podem participar do debate na televisão, eles têm um tempo no horário eleitoral que é assim 20 vezes maior do que os pequenos partidos. O nosso partido mesmo tem 50 segundos no horário eleitoral. Entre vinheta, o discurso, alguma imagem, quer dizer, o que você pode falar em 50 segundos? Os outros partidos, os grandes partidos, 15, 20 minutos. O financiamento público da campanha, no caso de um partido como o nosso, é irrisório o valor. Nos grandes partidos, é um financiamento milionário que, inclusive, dá ensejo ao Caixa 2, ao enriquecimento ilícito durante a campanha eleitoral. Quer dizer, num processo como esse, bom, a grande imprensa também, a cobertura, nem falar, né? Sem contar esse problema da compra do voto de forma pública, na periferia, nos centros populares em geral. Quer dizer, o processo eleitoral é um processo artificial, viciado, condicionado, ele é quase que a homologação da escolha de candidatos que já foi feito previamente. Esse sistema eleitoral, que não permite nenhuma modificação efetiva de nada, e eu queria dar um destaque para isso, nós consideramos que não é possível, através de um processo eleitoral como esse, conseguir mudanças na situação. E eu gostaria de frisar que não são mudanças essenciais. A nossa consideração é que atualmente não é possível conseguir mudanças assim de tipo reformista. Você sabe que não vai mudar completamente, mas você acha que é possível conseguir reformas que vão caminhando no sentido de alterar as coisas. O processo é tão viciado que ele é impermeável a mudanças, nem que sejam mudanças parciais de uma minoria. É um processo onde você não consegue efetivamente nem resolver nenhum problema. Essa situação não é uma situação nova no Brasil. Os processos eleitorais no Brasil, eles têm uma tradição de ser homologação de decisões tiradas por fora do processo democrático oficial. A história brasileira é marcada por isso. A Revolução de 30 foi uma revolução comandada por setores burgueses. Getúlio Vargas nunca foi operário, socialista, marxista. Foi comandada por setores burgueses contra um processo eleitoral viciadíssimo, onde só se elegia um representante de São Paulo e um de Minas Gerais, na República do Café com Leite. Washington Luiz tentou abusar demais em relação ao processo e acabou na Revolução de 30. A Constituição de 88, que uma parcela das pessoas presentes aqui deve ter acompanhado, ela foi produto de uma ampla mobilização de massas, que renovou o regime da época da ditadura militar. As greves de 79 no ABC, os amplos movimentos populares aqui em São Paulo, o movimento estudantil, forçou a renovação democrática e a mudança num processo eleitoral super viciado, que era o colégio eleitoral, e o bipartidarismo PMDB e Arena. Quer dizer, nós achamos que a esterilidade do processo eleitoral atual, ele reflete essa tradição histórica do Brasil, em que o atraso brasileiro, o subdesenvolvimento brasileiro, força que haja decisões
que expressam interesses de grupos e setores econômicos e políticos que nada tem a ver com a maioria da população, com os interesses populares em geral. Isso é tão visível que nos últimos 20 anos, se a gente pegar os governos e fizer uma comparação, nós vamos ver que houve uma mudança na sigla de quem governou o Brasil, mas efetivamente em termos de política, nada aconteceu. Quer dizer, os grupos econômicos que mandavam na época do Fernando Henrique Cardoso, eles são os mesmos que mandam no governo do PT, exatamente os mesmos. Inclusive no caso do PT, há uma defesa ideológica de uma política de direita que inclusive não era possível ser feita no governo do Fernando Henrique Cardoso. Eu cito como exemplo o caso da ecologia. Todo mundo deve ter acompanhado que um dos motes da eleição do governo do Lula, do governo do PT, foi o problema da ecologia. Os ecologistas eles consideravam que o governo Fernando Henrique Cardoso era um governo a favor da abertura da Amazônia para o capital internacional, abria muito espaço para a grilagem, para o latifúndio, e o governo do PT, ele trabalharia no sentido de montar uma legislação ambiental, que na época do Fernando Henrique Cardoso era muito subdesenvolvida. A legislação ambiental ela é produto de desenvolvimento posterior a isso. Os ecologistas eles apostaram muito que o governo do PT faria essas mudanças, que estabeleceria uma legislação de maior proteção do meio ambiente brasileiro, da Amazônia, do Centro-Oeste. Pois o governo Lula, ele avançou muito no favorecimento dos latifundiários, do desmatamento da Amazônia, a ponto da ministra do Meio Ambiente, que nunca foi uma pessoa de ultra-esquerda, sair do governo por discordâncias absolutas com a política levada ali. O atual ministro do Meio Ambiente é uma pessoa que todo mundo sabe, está agilizando o processo de desmatamento da Amazônia com a concessão de meios para que os latifundiários tenham e madeireiros tenham maior facilidade. O governo do PT, nesse sentido, ele ideologicamente, ele é bem mais firme na defesa dos interesses que o governo Fernando Henrique Cardoso expressou naquele período, de uma forma que os próprios petistas e pessoas que apoiaram esse governo ficam surpresos. Quer dizer, você olha e fala, a eleição, ela não reflete nenhuma realidade efetiva. Ela é uma máscara, ela é uma sigla que, se bem altere a sigla, ela representa os mesmos grupos. Eu podia dar vários exemplos, a mesa já me colocou o tempo que falta. Então eu queria frisar que essa situação, ou seja, é um regime político que ele nem permite uma alternância de poder de grupos diferentes no interior do regime político. No caso da Prefeitura de São Paulo também. Na Prefeitura de São Paulo, o governo da Marta Suplicy não deveu nada aos governos da direita paulistana. A Marta Suplicy perdeu a eleição por ter ficado conhecido como a Martaxa, ortodoxa no ajuste fiscal do orçamento da Prefeitura, inclusive criando a taxa do lixo. Ficou conhecida pelo envolvimento com a máfia do lixo, com os grupos econômicos que dominam a Prefeitura há muito tempo. Quer dizer, é um sistema político que não permite uma alternância de posições efetivas, é só uma máscara. Eu acho que essa situação, que não é nova, que já vem há vários anos, ela coloca o problema de que o processo eleitoral ele não consegue essa mobilidade que seria necessária para ter reformas, através do processo democrático, institucional. É evidente que nós estamos caminhando para um período onde essas reformas elas vão ser feitas novamente pela força da pressão popular, do movimento popular por fora das instituições, como aconteceu inúmeras vezes. Nós achamos que esse imobilismo ele está forçando essa situação e nós precisamos preparar esse movimento em termos de propostas, reivindicações, uma organização dele, porque ele é inevitável. No Rio de Janeiro,
a desorganização social do Estado e o descontentamento das camadas populares em relação à situação do Estado, colocou, inclusive, a situação em que o governo federal colocou as tropas, o exército, nos morros do Rio de Janeiro. Quer dizer, há uma séria tendência a uma crise social, a luta social de forma muito intensa. Nós achamos que a solução que foi dada é uma solução de direita, inclusive o próprio governo teve que voltar atrás, porque o Estado acabou matando o cidadão comum, como a gente vê no noticiário todo dia, um descontrole imenso, está sendo obrigado a recuar. Mas esse é um processo que está se generalizando em função da crise econômica, em função dos enormes problemas sociais que o Brasil enfrenta.